Boa noite. Você está entrando no território de O Vigia dos Sonhos. Aqui, as histórias não precisam te acordar para te assustar. Elas esperam você fechar os olhos e acompanham cada passo até o sono. Respire fundo. Deixe a noite se aproximar. Comente de onde vocês estão assistindo este vídeo e que horas são aí. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias assustadoras que te ajudarão a dormir. E lembre-se, nem todo vigia protege. Alguns apenas observam. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos e antes de tudo isso começar, eu achava que trabalhar como guarda noturno em um shopping seria o emprego mais tranquilo do mundo. Pouca gente, pouco barulho e muito tempo para ficar em paz com os próprios pensamentos. Hoje eu sei que não é bem assim. Hoje eu sei que tem lugares que não ficam vazios quando as luzes apagam. Eles só ficam mais sinceros. E o Shopping Nova Esperança é um desses lugares. Eu não vou dizer que essa história é verdadeira. Você decide isso. Eu só vou contar exatamente o que aconteceu nas 4 primeiras noites em que eu trabalhei lá. Depois disso, eu não tive mais como continuar. Fui contratado depois de uma entrevista rápida. O shopping tinha passado por uma reforma recente. Nova administração, nova fachada, novo marketing. Mas por dentro, muita coisa ainda era antiga, principalmente o subsolo. Foi isso que o supervisor comentou, meio rindo enquanto assinava meus papéis. O subsolo é velho, mas fica tranquilo, garoto. O shopping fecha, as luzes apagam, o sistema entra em modo noturno. Se der algum problema, as câmeras te mostram. Ele me entregou um molho de chaves. O turno é simples. Ronda em 3 horários. Meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã. O resto, você fica na sala de segurança, vendo tudo pelas telas. Se acontecer qualquer coisa, me liga, mas vou te adiantar. Ele fez uma pausa. Quase nunca acontece nada. Quase. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. A primeira noite foi, tecnicamente, normal, mas eu já percebi que tinha alguma coisa errada com aquele lugar. E não era nada que eu pudesse colocar em relatório. Era outra coisa. Cheguei no shopping por volta das 22h30. As lojas ainda estavam abertas. Pessoas andando, crianças correndo, som de música ambiente. Se você já foi a um shopping perto de fechar, sabe como é. As lojas começam a baixar as portas devagar. Os funcionários estão cansados, mas sorriem no automático. O segurança diurno me encontrou perto do acesso de serviço. Você é o Lucas? Ele perguntou. Sou sim. Boa sorte, irmão. Primeiro turno à noite? Primeiro. Ele sorriu, mas não era um sorriso exatamente tranquilo. Era mais um sorriso de quem queria dizer outra coisa, mas decidiu ficar quieto. Qualquer coisa, chama na central. E ele fez uma pausa. Não dá muita bola para os alarmes do estacionamento. Esse sistema aí vive acusando coisa que não tem. Tipo o quê? Movimento onde não tem nada. Sensor acusando passagem. Essas coisas. Ele deu 2 tapinhas no meu ombro e foi embora. Depois que os últimos clientes foram embora, o clima mudou. É curioso como o shopping parece outro lugar quando está vazio, sem música, sem gente, sem barulho de bandeja, de criança, de conversa, só eco. E um silêncio que não é completo. É um silêncio que parece ter alguma coisa escondida dentro. O supervisor da noite me levou até a sala de segurança. Era um cômodo sem janela, no subsolo técnico, com paredes claras demais e um cheiro fraco de café velho. Na frente, uma mesa longa com 3 monitores grandes. Cada monitor dividia a tela em vários quadrantes: corredores, praça de alimentação, estacionamento, corredores de serviço.
Algumas câmeras tremiam levemente, outras tinham uma interferência de chiado. Sistema não é novo, mas funciona, ele explicou. Essa aqui é a do corredor principal do piso L2. Essa é da praça de alimentação. Essa aqui é a do subsolo, estacionamento B3. Essas menores aqui são de áreas de serviço. Aqui é o acesso ao telhado. Aqui é o corredor de carga. E aqui, ele apontou para um quadrante no canto. São as câmeras do setor antigo. Setor antigo? Uma parte do shopping que não é aberta ao público. Antigo cinema, uma ala que nunca terminou de ser reformada. O dono não decidiu o que vai fazer com aquilo, mas as câmeras estão lá. Qualquer coisa, você me liga. Ele apagou a luz e deixou só a claridade dos monitores. Você vai ver, depois da meia-noite, tudo fica bem mais calmo. Ele saiu, e eu fiquei sozinho, só eu e o shopping. À meia-noite em ponto, fiz a primeira ronda. Caminhei pelos corredores com a sensação estranha de estar em um lugar que eu conhecia e não conhecia ao mesmo tempo. Você já passou por um shopping completamente vazio? Sem uma única pessoa? Ele deixa de ser um lugar de consumo e vira outra coisa. Um lugar de passagem, um labirinto. As vitrines apagadas parecem observar. Os manequins, parados no escuro, parecem mais humanos do que deveriam. Eu tentava me convencer de que era só impressão. O som dos meus passos no piso brilhante, as placas de promoção abandonadas, os letreiros luminosos, ainda acesos, anunciando coisas para ninguém. Voltei para a sala de segurança por volta de 00:20. Me sentei na cadeira e fiquei olhando para os monitores. Uma coisa me chamou a atenção. Não era nada gritante. Era só um detalhe. Na câmera da praça de alimentação, uma das mesas estava levemente deslocada. Eu tinha passado por lá minutos antes. E não lembrava de ter visto aquela cadeira daquele jeito. Mas você sabe como é a memória. Ainda mais quando você está em um lugar novo. Deixei isso pra lá. Passei os olhos pelos corredores. Nada. Estacionamento, B2, B3, carros parados, luzes de emergência acesas, zero movimento. Até que, no monitor do meio, um dos quadrantes teve um pequeno brilho. Foi rápido, como se a câmera tivesse tentado focar em alguma coisa e falhado. Olhei melhor. Era uma das câmeras do setor antigo. Eu não tinha prestado atenção nelas até então. Era um corredor comprido, com piso antigo, diferente do resto do shopping. As paredes não tinham os mesmos revestimentos modernos. Era concreto, puro, cinza. Havia 2 portas de metal, uma no começo e outra mais ao fundo. Todas as luzes estavam apagadas. Aquele corredor era iluminado só pela visão noturna da câmera. Então, tudo parecia esverdeado. Fiquei olhando por alguns segundos, esperando ver algum movimento. Nada. Só ruído estático. Aquele granulado claro que fica pulando na imagem, como se o próprio ar estivesse cheio de poeira. Respirei fundo. Voltei o foco para as áreas principais. Às 2 da manhã, saí para a segunda ronda. O shopping parecia mais frio. Eu sabia que não tinha ninguém, mas a sensação era outra. Era como se o prédio inteiro estivesse respirando mais fundo. Passei em frente a uma loja de roupas femininas. No escuro, os manequins pareciam gente, corpos sem rosto, figuras imóveis com roupa melhor do que a de muita pessoa viva. Um deles estava virado para a vitrine, outro para o corredor. O terceiro, eu tive a impressão de que estava levemente virado para mim. Pisquei. Cheguei mais perto. Era só um manequim normal. Braços rijos. Cabeça sem traços. Mas meu estômago revirou. Algo naquela postura não parecia natural. Balancei a cabeça, tentando afastar a sensação. Continuei andando. Quando voltei para a sala de segurança, parei por alguns segundos encostado na porta. Era como se o ar lá dentro fosse diferente do ar do shopping. Mais pesado, mais denso. Abri a porta. Os monitores ainda estavam ligados, mas agora tinha algo a mais.
Na tela da praça de alimentação, a mesa que eu tinha achado estranha antes parecia um pouco mais distante do lugar original, como se tivesse sido arrastada alguns centímetros. Na tela do estacionamento, uma das vagas que antes estava completamente vazia, agora tinha um lixo pequeno jogado no chão. Poderia ser qualquer coisa. Um saco esquecido, um papel. Algo que alguém deixou antes de sair. Mas eu não lembrava daquilo na ronda anterior. E na câmera do setor antigo, uma das luzes tinha acendido, sozinha. Era uma luz fluorescente no teto, bem na metade do corredor. Ela piscava de um jeito irregular. 3 piscadas rápidas, um intervalo, 2 piscadas, um intervalo maior. Depois ficava estável por alguns segundos e recomeçava. Eu sentia um arrepio subir pelas costas. Não era medo ainda. Era só aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Uma coisa que você não sabe explicar, mas sabe que não está como deveria estar. Poderia ser um problema elétrico, um reator antigo, um curto, qualquer coisa, mas eu não conseguia tirar os olhos daquela luz. Pensei em mandar mensagem para o supervisor. Depois, racionalizei. Não vou ser o cara que liga 2 da manhã dizendo que uma luz velha está piscando. Apertei os dedos no braço da cadeira. Fiquei olhando. Nenhum movimento. Nenhuma pessoa. Nenhum barulho. Só aquela luz insistindo em existir num corredor que nem devia estar em uso. Às 3 da manhã, eu já estava começando a sentir o peso do sono. A mente cansa antes do corpo, principalmente quando você passa muito tempo observando coisas que não mudam. Essa é a parte mais traiçoeira de monitorar câmeras. Quando algo muda, você percebe, mas antes disso, o cérebro começa a inventar. Fechei os olhos por alguns segundos, apenas alguns segundos. Pelo menos era o que eu achava. Quando abri, o relógio da parede marcava 3h17 e as câmeras do setor antigo estavam diferentes. Agora, 2 luzes estavam acesas, uma no meio do corredor, outra no fundo. As 2 pareciam mais fracas do que deveriam, como se estivessem lutando contra uma escuridão mais densa do que o normal. E no canto da imagem, quase fora do enquadramento, perto da porta do fundo, havia algo que eu não tinha visto antes. Uma mancha mais escura, uma sombra, algo que não se misturava com o resto. Tinha uma forma. Eu me aproximei da tela, não literalmente, mas mentalmente, forçando os olhos a buscar contornos, até que eu percebi. Não era uma mancha, não era um defeito, era uma silhueta de alguém, parado, de frente para a câmera. Eu senti meu coração acelerar. Pisquei algumas vezes. Olhei para outro monitor. Voltei para o setor antigo. A figura ainda estava lá, inerte, sem rosto, sem detalhes, a apenas alguns metros da porta do fundo. Não, eu sussurrei, sem perceber. Peguei o telefone fixo ao lado da mesa, mas não disquei. O que eu ia dizer? Tem alguém parado num corredor abandonado, olhando para uma câmera que não devia estar ligada? Só de pensar, eu me senti ridículo. Continuei olhando. Por quase 1 minuto inteiro, nada mudou. A figura não se mexeu. A luz não piscou. Era como uma fotografia, um acontecimento congelado num quadro. Eu tentei me lembrar se havia algum manequim ali, algum equipamento esquecido, mas a planta que o supervisor tinha mostrado não mencionava nada além de depósito. E mesmo assim, aquele formato não parecia um objeto, parecia alguém, em pé. Foi então que um dos outros monitores apitou. Um pequeno ícone vermelho surgiu no canto da tela do estacionamento B3. Movimento detectado. Meu coração deu um salto. Puxei a atenção para o estacionamento. Nada, só carros parados, muitos deles cobertos de leve camada de poeira. Você sabe quando a câmera detecta movimento em um lugar em que você sabe que não deveria haver nada? Mesmo sem ver nada, sua mente começa a preencher com possibilidades.
Eu olhei para o canto do quadro. Um filete de sombra se movia devagar perto de uma pilastra, como um rastro. Mas poderia ser uma interferência, mudança de luz, qualquer coisa. Voltei para o setor antigo. Agora, a figura estava um pouco mais perto. Não muito, talvez um passo, talvez menos, mas estava. A posição dela em relação à porta tinha mudado. Foi aí que eu percebi que naquele corredor não havia som. E isso me incomodou mais do que qualquer coisa. Estacionamento tem um chiado característico. Corredores principais têm um zumbido constante de iluminação. Praça de alimentação, mesmo vazia, tem aquele eco oco. Mas o setor antigo era silêncio puro, silêncio morto. Eu quase podia sentir isso atravessando a tela. Parei, respirei fundo. Fiz o que qualquer pessoa tentando se manter racional faria. Levantei, peguei o rádio e fui checar. Se você perguntar hoje por que eu achei que era uma boa ideia ir até lá sozinho, eu não vou saber responder. Parte de mim queria provar que não havia nada. Outra parte queria provar que eu não estava louco. O acesso ao setor antigo era por uma porta de serviço pesada, com um adesivo desbotado escrito Reforma Área Restrita. Usei uma das chaves do molho. A fechadura girou com dificuldade. Eu senti um cheiro diferente assim que a porta abriu. Não era mofo, não era poeira comum. Era um cheiro frio, de lugar que ficou tempo demais sem ninguém. Acendi a lanterna. O corredor à minha frente era exatamente o mesmo da câmera. Longo, estreito, piso manchado, parede de concreto. Lá no fundo, eu via 2 lâmpadas fluorescentes fracas, piscando de leve. O silêncio era tão pesado que eu escutava meu próprio coração. Dei 2 passos, 3. Minha lanterna cortava o corredor, encontrando marcas antigas de tinta, restos de adesivos, uma porta lateral fechada. Parecia que aquele lugar tinha sido abandonado no meio de alguma coisa, como se alguém estivesse no processo de mudar tudo e simplesmente tivesse parado. Eu não via a figura, não tinha ninguém no corredor, nada parado como na câmera, nada me olhando, e isso me deixou mais nervoso ainda. Voltei devagar para a sala de segurança. Quando entrei, as câmeras ainda estavam todas ali. Praça de alimentação, corredores, estacionamento, setor antigo. E na câmera do setor antigo, agora, havia algo que não fazia sentido nenhum. A porta de serviço, aquela mesma por onde eu tinha acabado de entrar, estava entreaberta, e a figura estava parada ali, bem atrás do batente, na direção da câmera, como se tivesse vindo até mim, enquanto eu fui até ela. Aquela foi a primeira noite, e aquilo foi só o começo. Na manhã seguinte, quando o turno acabou, eu quase cheguei a comentar com o supervisor, mas engoli as palavras. Eu precisava do emprego, e convenhamos, se você chega no segundo dia falando de sombras no corredor, te mandam direto embora ou para o psicólogo da empresa. Então, eu me limitei a responder. Tudo tranquilo, só me acostumando ao turno. A segunda noite começou normal, mas a sensação de lugar respirando estava mais forte. O shopping parecia menos neutro, como se agora soubesse quem eu era e estivesse me testando. Eu tentei agir naturalmente. Cheguei, cumprimentei o segurança diurno, fiz a transição de turno. Fui para a sala de segurança. Os monitores estavam todos no lugar. Nada fora do normal, nada gritante. Só uma coisa me incomodou. Na câmera da praça de alimentação, uma cadeira estava perfeitamente centralizada, virada para a câmera. Parecia uma cadeira esperando alguém. Uma cadeira que não estava assim na noite anterior. Poderia ser coisa de funcionário da limpeza. Alguém que arrastou. Alguém que testou uma posição. Mas, àquela altura, meu cérebro já não aceitava explicações rápidas tão facilmente. Tentei me ocupar com coisas comuns. Checar se todas as portas estavam travadas. Verificar logs do sistema. Organizar mentalmente o mapa das câmeras.
mas meu olhar voltava sempre para dois lugares, o estacionamento B3 e o setor antigo. Quando deu meia-noite, fiz a primeira ronda. Senti o olhar dos manequins de novo. Senti os corredores longos demais. As escadas rolantes paradas pareciam dentes grandes de alguma coisa adormecida. Na volta, antes de entrar na sala, parei no bebedouro do corredor de serviço. Enquanto bebia água, ouvi algo. Um som seco. 3 batidas. Toque, 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 vindo de algum lugar acima, como se alguém tivesse batido com um cabo de madeira no chão de cima. Olhei para o teto. Nada. O piso acima era uma área de lojas fechadas, todas trancadas. Ninguém deveria estar lá àquela hora. Passei mais alguns segundos parado. Nada se repetiu. Voltei para a sala. Quando sentei, o monitor do estacionamento B3 acusou novamente movimento detectado. Dessa vez, no canto inferior direito, perto de uma coluna. Olhei com atenção. No começo, não vi nada. Depois, percebi. A sombra dos carros não estava exatamente igual. Era como se tivesse um contorno a mais ali, como se tivesse alguém parado entre 2 carros, um pouco mais escuro que o resto. Não parecia um ladrão, não parecia alguém se escondendo, parecia alguém esquecido, parado há muito tempo, quase incorporado à paisagem, só que não tinha ninguém no B3. Eu sabia disso. Olhei o relógio. 3h17. Senti o estômago gelar. Eu sabia que, se eu olhasse para o setor antigo naquele momento, ia ver alguma coisa. Então eu não olhei. Pelo menos não imediatamente. Fiquei encarando o carro na vaga 37. Me aproximei mais da tela, como se isso fosse me aproximar dele. Não dava para ver placa. As sombras encobriam os detalhes, mas eu conseguia ver algo pelo reflexo da luz de emergência. Havia algo no banco de trás, algo como um volume escuro, encostado no vidro, como se alguém estivesse deitado ali, ou sentado. Você já teve aquela sensação de que, se continuar olhando, vai ver algo que não vai conseguir esquecer? Eu tive. Por alguns segundos, lutei com essa decisão e perdi. Olhei para o setor antigo. A porta parecia fechada, a luz do meio acesa, a luz do fundo apagada, mas a câmera estava levemente inclinada para baixo, como se alguém tivesse tocado nela. O corredor que eu tinha visto nas outras noites não era mais totalmente visível. A parte de baixo agora mostrava mais o chão, e no chão, mais perto da câmera do que da porta, havia marcas novas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado, ou como se alguém tivesse se arrastado. Eu precisei respirar fundo. Não era mais só medo. Era a sensação de estar sendo levado, como se o shopping estivesse me puxando, primeiro pelos detalhes, depois pelas coincidências, agora pelos horários. 3h17. Sempre 3h17. Ninguém me contou nada sobre isso na entrevista. Ninguém me falou sobre histórias antigas, sobre boatos, mas eu não precisava. Eu já tinha entendido que aquele prédio tinha uma espécie de horário preferido. Um momento em que as coisas passavam da linha, entre o que é mecânico e o que é outra coisa. Você talvez queira saber se eu pedi demissão naquele dia. Seria inteligente, mas eu não pedi. Voltei para casa, dormi mal, voltei no dia seguinte, e no outro, até não conseguir mais. Eu não vou conseguir te contar cada detalhe de todas as noites, mas se você chegou até aqui e ainda está ouvindo, eu preciso que saiba de uma coisa. O shopping Nova Esperança foi construído em cima de outra coisa. Isso eu descobri só depois, em uma reportagem antiga, de jornal da cidade. Um prédio antigo, meio hospital, meio centro comercial, um lugar que pegou fogo e em que muita gente ficou presa. A administração, claro, nega qualquer ligação. Diz que isso é só lenda urbana, que shopping é shopping, que cimento é cimento. Mas quem passa a noite inteira lá dentro sabe que não é tão simples. Na minha última noite, aqui fez tudo mudar,
eu tomei uma decisão que hoje eu me arrependo. Resolvi ver as gravações de mim mesmo, das noites anteriores. Voltei às fitas da sala de segurança. Eu queria ver quanto tempo eu ficava de olhos fechados, quanto tempo parecia, quanto tempo era. Precisava de alguma coisa concreta, algum número, algo que me dissesse que eu estava exagerando. Comecei vendo a primeira noite, eu sentado, olhando para as telas. Daqui a pouco eu piscava mais lento, a cabeça caía, um micro cochilo. O relógio andava alguns minutos. Depois eu acordava sobressaltado. Era estranho me ver daquele jeito. Parece que a gente nunca se reconhece por completo quando se vê de fora. Mas não era isso que me incomodava. Era outra coisa. Toda vez que eu fechava os olhos por mais de 5 segundos, uma interferência leve passava por uma das câmeras, às vezes no estacionamento, às vezes na praça de alimentação, às vezes no setor antigo, uma sombra atravessando rápido demais, uma forma humana em um frame, sumindo no seguinte. Eu avancei, fui para a segunda noite. De novo, eu caindo no sono, as câmeras tremendo de leve, uma silhueta surgindo em um canto, dessa vez mais definida, o contorno de uma pessoa parada atrás de mim na sala de segurança, só por um quadro. Quando eu acordava, sumia, meu estômago revirou. Avancei para a terceira noite. O padrão se repetia, só que agora, quando eu dormia, não era só uma interferência atrás de mim, era um reflexo, na tela, como se a imagem da câmera da sala tivesse pequenas falhas, mostrando alguém em pé, atrás da cadeira, de costas, às vezes de perfil, nunca completamente, nunca de frente. Eu pausei, voltei alguns segundos, reparei nos detalhes. A pessoa que aparecia atrás de mim tinha mais ou menos a minha altura, o mesmo porte, mas não era eu. Eu estava na cadeira, dormindo, e havia outra coisa ali, mais escura, mais rígida. Tentei avançar para a noite atual. O sistema mostrou um aviso de erro, gravação em andamento. Eu só poderia ver aquilo depois que o turno terminasse. Mas eu sabia, naquele momento, que não ia ficar até o fim. Eu desliguei as gravações. Olhei para os monitores e vi algo que fez o ar da sala ficar mais denso do que nunca. Na câmera da sala de segurança, a mesma em que eu me via, de costas, encarando as telas, havia algo atrás de mim. Agora, naquele momento, não era frame perdido, não era interferência, não era sugestão, era um contorno, clareando e escurecendo conforme o brilho dos monitores. Muito perto, quase colado na cadeira, eu virei devagar. Não tinha nada, só parede e a porta fechada. Voltei o olhar para a tela. A figura continuava lá, um pouco mais perto. Talvez, se eu tivesse saído naquela hora, sem olhar para mais nenhuma câmera, sem pegar mais nada, sem tentar entender, as coisas seriam diferentes, mas eu não saí. Continuei olhando. Foi então que as luzes da sala de segurança piscaram. Uma vez, 2, 3, apagaram. Os monitores ficaram acesos, sozinhos, iluminando a sala com uma luz branca e fria. A única coisa que eu conseguia ouvir era a minha própria respiração, e por alguns segundos a sensação clara de outra respiração, junto, atrás da minha. Eu não vou te dizer o que eu vi exatamente quando as luzes voltaram, não porque eu não me lembre, mas porque tem coisas que, quando você coloca em palavras, dá um tipo de forma para elas. Eu não quero fazer isso. Talvez seja a única forma de manter isso um pouco longe. O que eu posso dizer é o seguinte: o shopping não fica vazio à noite, nem o Nova Esperança, nem nenhum outro. Lugares que recebem muita gente, durante muito tempo, acumulam coisas, histórias, pesos, sussurros, coisas que não vão embora só porque alguém desligou a chave geral. Às vezes,
Eles só ficam esperando alguém como eu, alguém que aceita ficar acordado a noite inteira, olhando para telas que mostram lugares onde não deveria ter nada, esperando, observando, dando atenção. E atenção é uma porta tão eficiente quanto qualquer entrada física, uma porta que, quando você abre demais, pode ser atravessada de lá para cá e de cá para lá. Depois daquela última noite, eu pedi demissão. Não disse o motivo. Só falei que não tinha me adaptado ao turno, que precisava de outra rotina, que não era o que eu esperava. O supervisor suspirou. Disse que era uma pena, que a rotatividade no turno da madrugada era sempre alta. Antes de eu ir embora, perguntei, quase sem pensar: outros guardas já disseram que o shopping não fica vazio à noite? Ele me olhou por alguns segundos, sorriu de um jeito cansado. Eles nunca usam essas palavras. Ele respondeu: mas... sim, muita gente comenta do estacionamento, das câmeras, dos horários. A gente tenta atualizar o sistema, trocar equipamento, mudar os sensores, mas tem coisa que não é o hardware, sabe? Ele deu de ombros. No fim das contas, quem aguenta, fica. Quem não aguenta, vai embora. E a noite continua aqui igual. Eu saí, não voltei mais. Mas às vezes, quando estou deitado, quase dormindo, e o apartamento fica silencioso demais, eu sinto a mesma sensação que tinha na sala de segurança, a de estar sendo observado por olhos que eu não consigo ver. Eu fecho os olhos, tento pensar em outra coisa, mas no fundo, uma parte de mim sabe. O shopping não fica vazio à noite, nem o Nova Esperança, nem o da sua cidade, nem o da próxima, e às vezes, no meio da madrugada, quando o segurança cochila por alguns segundos e as câmeras continuam gravando, alguma coisa olha para a tela e percebe, do outro lado, alguém como você, deitado no escuro, ouvindo histórias como essa, acordado, atento, abrindo portas que talvez nunca devessem ser abertas. Se você ainda está acordado, respire fundo. A noite ainda pode reservar muitas surpresas. Aproveite para dar um like e se inscrever no canal se você gostou da história. Obrigado por chegar até aqui. Comente em que horário você está assistindo este vídeo. Nos vemos no próximo sonho.